Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abre comigo a sua Bíblia. E no livro de 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler um texto conhecido, mas talvez não de todos. Davi aqui já era rei de Israel. Ele foi sucessor de Saul. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. E esse foi o melhor amigo de Davi. E enquanto vivo, Jonatas e Davi fizeram uma aliança de amizade. E essa aliança incluía as gerações futuras. O contexto aqui é que tanto Saul quanto Jonatas, seu filho, tinham morrido numa frente de batalha. Mas Davi, por ocasião da lembrança da aliança que tinha feito a Jonatas, sucede ou revela tudo isso que a gente vai passar a ler a partir de agora. E por esse texto, eu quero conversar com você sobre a maravilhosa graça de Deus, o poder restaurador da graça de Deus. Então, 2 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe haja com benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele da benevolência de Deus? Então Ziba ao rei disse: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse para Davi: Mefibosete. Inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras que Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará o seu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome nessa noite. Nos alegramos, Deus, pelo rico privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede, de mais uma vez subirmos à tua casa, para rendermos ao Senhor honra, glória, louvor, gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. E nessa hora em que mais uma vez abrimos a tua palavra para nela meditar, eu quero clamar ao Senhor que a tua voz, que a tua direção, que o teu alívio, que o teu consolo, o teu carinho, a tua misericórdia se façam presentes e sejam manifestas durante a ministração da tua santa palavra. Fala com a tua igreja, Senhor. Quanto a mim, uma vez mais, confesso a completa dependência que tenho de ti para ministrar a tua palavra. Ó Pai, de mim mesmo não há nada que possa ser dito, mas a tua palavra é rica em ensinar, em curar, em libertar. E eu quero clamar que a exposição fiel dela faça isso, de acordo com a necessidade de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Fala com a tua igreja, Senhor. É a nossa oração pelos méritos de Jesus o Cristo.
Amém? Já disse alguém que lá no céu nós teremos pelo menos 3 surpresas. A primeira é que quando você chegar lá, se assim acontecer a você, você vai ficar muito surpreso de ter chegado lá. Não se engane, querido, o caminho até o céu não é simplesinho, não. A Bíblia diz que não é só a porta que é estreita, o caminho também é. Viver cristianismo é viver uma vida de cruz. Cruz, por sua vez, fala de renúncia. Nós estamos todos caminhando rumo a uma santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, certamente, quando a gente chegar lá, vai ser tipo um ufa, cheguei. Dizem aí que a segunda surpresa que a gente vai ter no céu é olhar para um lado, olhar para o outro e falar: fulano aqui? Nunca imaginei. Esse fulano que eu achava que era, tá aqui. Vai ser um segundo tipo de surpresa. Mas diz que vai haver ainda um terceiro tipo de surpresa, que é depois de uma boa procurada, olhar e falar: mas cadê o Beltrano? Aquele que eu tinha certeza que dava um de santo, né? Que parecia tanto imitar a Jesus, mas que não estará ali. É óbvio que isso é só uma história, não tem embasamento bíblico para isso. Mas essa história ilustra o poder de algo que vai muito além do que aquilo que a gente pode mensurar, que é a graça de Deus. A salvação é pela graça. Ela não é por mérito, ela não é por obras, ela é graça, ela é favor de Deus. E é entendendo isso que eu quero conversar com você sobre essa graça. Uma graça que redime, uma graça que salva, uma maravilhosa graça. Ela vai muito além do que tudo aquilo que a gente pode mensurar, pensar, entender, compreender. E é justamente por causa dela que cenários como esse que a gente leu aqui em 2 Samuel acontecem. Antes de olhar para o texto de forma propriamente dita, eu quero fazer uma diferenciação oportuna para que você tenha clareza daquilo que a graça representa. Para isso eu vou utilizar a diferença de 3 conceitos que, dependendo do jeito que a gente olha, eles podem parecer parecidos, apesar de não serem. Eles são justiça, misericórdia e graça. Vou fazer rapidamente a diferença de cada um deles. A justiça nada mais é do que o cumprimento da lei. É dar ao homem aquilo que ele mereceu por seus atos e pelas suas ações. Então é uma espécie de recompensa e castigo. Essa é a essência da justiça, é a chamada lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Então a ideia de justiça é algo que o nome já fala, é algo que é para ser justo. Então eu matei uma pessoa, eu pago por isso. Eu roubei por algo, eu pago por isso. Isso é justiça. É aquilo que faz com que pessoas paguem ou sejam restituídas daquilo que vivenciam ou daquilo que fizeram. Diferente de justiça, por sua vez, é misericórdia. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. A palavra misericórdia tem a ver com um sentimento de compaixão que é despertado pela miséria alheia. Só para você ter uma ideia, a palavra misericórdia aparece 166 vezes na Bíblia. Por quê? Porque Deus é um ser misericordioso. A misericórdia ou o favor que Deus tem para comigo e com você é algo que é retido somente a Ele. Nós, por exemplo, não temos como agir com misericórdia, apesar de podermos ter um olhar misericordioso para com pessoas. Agora, a misericórdia, por definição, é Deus não dando aquilo que você e eu merecemos. Então, vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Você peca, sim ou não? Sim. Então, como eu merecia morrer. Quando, Sara? Todo dia. Há em nós um DNA adâmico. Há em nós uma estrutura pecaminosa. Há em nós um DNA do pecado. E todos os dias, quer seja por pensamentos, por palavras ou por ações, nós desagradamos a Deus. Nós erramos o alvo, nós pecamos. O que isso significa? Merecíamos morrer. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, você precisa entender isso. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus são novas todas as manhãs. Então, quando você acorda, meu irmão, abre o olho, está vivo, naquele momento há uma misericórdia renovada. Naquele momento, a causa de você não ser consumido, a Bíblia diz que elas são as causas de nós não sermos automaticamente consumidos. Então, é mais ou menos como se acontecesse assim, ó, eu acordei, Deus olha e fala lá, Sara, ó, acabou de acordar, vai pecar daqui a pouco. Merecia morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas ao invés de matar, eu vou renovar sobre ela a minha misericórdia. Eu não vou dar aquilo que ela merece. Então, além de não dar o que eu mereço, o Senhor
cuida de nós. Ele, sei lá, me dá saúde, protege os meus filhos, poupa a vida dos meus pais, preserva o meu casamento, conserva o meu ministério. Isso é misericórdia, é uma generosidade, é uma lealdade, é uma palavra que engrandece, uma atitude que gente dificilmente terá por outra gente. Então, o conceito de justiça é cumprir aquilo que é justo. O conceito de misericórdia é você não recebendo aquilo que você e eu merecíamos. Mas o conceito de graça, ele é muito mais amplo e a amplitude dele é tamanha que você e eu, com a nossa mente humana, temos dificuldade de ampliá-lo na nossa conjuntura, justamente pelo caráter do próprio Deus. Porque a definição de graça é favor imerecido. Isso tem a ver com algo que é soberano e que depende única e exclusivamente da vontade de quem é o doador de toda a graça. Querido, só é graça quando quem dá é 100% bom e quem recebe nada merecia. É por isso que você e eu não podemos ser essencialmente graciosos, porque para que seja graça, quem dá é 100% bom. É alguém que não peca, não está na mesma amplitude. A amplitude da graça no favor de Deus é algo restrito só a Ele, porque ela é o mecanismo pelo qual você e eu somos salvos. A graça tem uma amplitude maior, a nossa mente é limitada para entender, porque o oposto da graça, se eu pudesse falar para você, o que é o oposto da graça? Eu diria que o oposto da graça é o mérito. Você conhece gente meritocrata? Ah, mas Deus vai fazer porque eu mereço. Não, mas eu mereço, eu não mato, não roubo, o que eu não quero para mim eu não faço para os outros, eu sou um cidadão de bem, eu pago impostos, eu mereço. Querido, se você é cristão e cai nesse anseio pelo merecimento, você não entendeu absolutamente nada daquilo que é graça. Eu já disse aqui algumas vezes, mas nunca é muito repetir, absolutamente tudo na minha e na sua vida é graça. Se você está respirando agora, é graça. Se você tem carro para andar, é graça. Se você tem casa, é graça. Se você é casado, é graça. Se você tem filhos, é graça. Se você comeu hoje, é graça. Se o seu coração está batendo, é graça. Absolutamente nada é mérito. Ou é aquilo que você e eu fizemos por onde, ou é um bom poder de gestão, ou é porque a meritocracia é o avesso do favor. É aquele que nada merece. Graça é um ato de Deus e não tem nenhuma contribuição humana. Eu vou te dar um exemplo humano para terminar de derivar justiça, misericórdia e graça, para que você compreenda a grandiosidade da graça. Vamos supor que um pai tem um filho de aproximadamente 16 anos. Esse pai viaja e esse menino de 16 anos pega o carro do pai escondido, bebe, fica alcoolizado e sai dirigindo. Quando ele está voltando para casa, alcoolizado, menor, ele entra com tudo com o carro no muro do vizinho. E esse é o cenário. Quando o pai retorna, se nós formos imputar justiça ao caso, o que deveria acontecer? O pai ir para a cadeia, afinal de contas ele é o responsável pelo menor. O vizinho pedir e obrigar que aquele pai arque com todos os prejuízos, afinal de contas ele teve inúmeros prejuízos, o muro dele foi quebrado, o carro foi estragado, e arque com o próprio prejuízo, e o menino sofre as penalidades legais da lei. Isso seria justiça, o cumprimento do que é justo. Mas se a gente fosse aplicar esse cenário misericórdia, não dando aquilo que merece, seria como se o vizinho, que teve a casa estragada, o muro estragado, chegasse naquele pai e falasse: ô pai, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você deveria pagar tudo isso, mas vamos combinar assim, ó, eu entendo, eu também já tive 16 anos, então você arca com o seu prejuízo, arruma o seu carro, e eu vou arcar com o meu prejuízo. Isso seria misericórdia. Eu não vou te denunciar, eu não vou te mandar ir preso, só que você arca com o seu, eu arco com o meu. Isso seria misericórdia. Seria o vizinho não dando aquilo que aquele pai merecia. Mas, querido, se nós fôssemos aplicar a graça a esse exemplo, seria como se o vizinho chegasse no pai e falasse: eu entendo a sua dor, eu compreendo tudo isso que você está passando, e quer saber? Eu vou pagar seu prejuízo, eu vou consertar o seu carro, eu não vou te denunciar, eu vou arcar com o meu prejuízo também, e além disso, eu vou ensinar o seu filho a dirigir. Você entendeu o que é graça?
A amplitude da graça é algo muito além, que humanamente é impossível. Você conhece algum caso parecido com esse? Alguma situação em que algo parecido com essa história hipotética que eu criei e que isso se aplicasse? A graça vai infinitamente além do que a ideia que nós temos de relações humanas, de mérito, de merecimento, de poderes, de trocas. A graça vai além. O texto que nós lemos é um texto sobre graça. Pastora, mas ele está no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, não era a nova aliança. Querido, a graça sempre existiu. E eu quero junto com você olhar para esse texto, porque ele tem lições valiosas sobre o poder restaurador da graça, sobre como a graça, quando atinge a vida de alguém, ou quando alguém é alcançado pela graça, absolutamente tudo o que existia na vida dessa pessoa é transformado. Deixa eu só te contar um pouquinho da história de Mefibosete. Mefibosete era o neto do rei Saul. Ele nasceu em berço de ouro. Ele pertencia à família real. Ele era filho de Jonatas. Ele era membro de uma família muito privilegiada, cercado de riqueza, cercado de poder, cercado de pompa, cercado de glória. Porém, num dia comum, seu pai e seu avô foram para uma guerra e ali morreram. E naquele tempo, lá naqueles povos orientais, quando o rei morria, o próximo rei vinha e dominava o povo, e ele fazia isso por meio da matança de toda a geração do rei que agora estava morto. Então Davi assume o poder e a família de Saul, o rei anterior, agora morto numa batalha, foge no anseio de não morrer. No meio dessa fuga, Mefibosete, filho de Jonatas, era uma criança de aproximadamente 5 anos, quando a gente lê a narrativa bíblica. E na fuga, essa criança de 5 anos, Mefibosete, lá em 2 Samuel capítulo 4, a gente tem essa história contada. Mefibosete estava correndo, mas cai. E na queda, Mefibosete fica coxo. Ele começa a ser coxo dos 2 pés. Ele ficou aleijado, a Bíblia diz, de ambos os pés. Você deve saber que dentro da pedagogia bíblica, os nomes têm muita relação com aquilo que o indivíduo é. E o nome Mefibosete significa vergonha destruidora. Esse menino que nasceu num berço de ouro, que era neto de rei, que não conhecia o desgosto, que vivia uma vida muito serena, tranquila e cheia de privilégios durante a sua infância. Depois dessa sua fuga, passa aproximadamente entre 15 a 20 anos escondido numa terra muito ruim, chamada Lodebar. Lodebar significa lugar de sequidão, lugar de terra seca, árida, que não presta para nada. E ele fica esses 15 a 20 anos escondido ali, porque na cabeça dele ele não poderia chegar perto do rei, uma vez que toda a sucessão da sua família tinha que estar, por ocasião da morte do seu avô, agora também morta. Porém, dentro de todo esse contexto, esse Mefibosete, que é o retrato de um homem ferido, é o retrato de um homem em fuga, é o retrato de um homem caído no pecado. Escute, Mefibosete é um retrato de mim e de você. Ei, querido, um homem sem Deus também é coxo, está sempre em fuga. Mesmo quando não entende do que está fugindo, ele está fugindo. Enquanto foge, quebra os pés. E quando quebra os pés, manca. E enquanto manca, não sabe para onde ir. Mefibosete é um retrato daquilo que o pecado faz comigo e com você. A história de Mefibosete, esse que nasce como um príncipe rico, mas vive como um pobre fugitivo, é relativa a mim e a você. Porém, a partir de agora eu quero começar a te contar o que acontece quando a intervenção da graça alcança a vida de alguém. No capítulo 9, aqui no verso 1, o texto começa dizendo assim, ó: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência, ou em outras versões, para que eu haja para com ele com graça, por amor de Jonatas. Eu te contei que Jonatas era o melhor amigo de Davi, e eles tinham uma aliança, e dentro dessa aliança eles tinham dito cuidar da geração um do outro, caso um deles morresse primeiro. Davi, um belo dia, no seu reinado,
se lembra da promessa que fez ao amigo Jonatas. Quando isso acontece, ele então chama os seus servos e faz essa pergunta: há ainda alguém para quem eu possa usar com graça, que tenha ficado da família de Saul por amor a Jonatas? Escute, querido, há aqui uma pergunta, mas ela não é uma pergunta simples, porque ela é uma pergunta de graça. Ela não é uma pergunta de mérito. A pergunta do rei não foi assim, ó: há ainda alguém da casa de Jonatas que seja bom para guerrear? Há alguém da casa de Jonatas que seja sábio para que eu use no meu governo? Há alguém na casa de Jonatas que tenha competência dos exércitos? Há alguém na casa de Jonatas que tenha competência administrativa para vir para o palácio? A pergunta é uma pergunta de graça, porque ela se refere a nenhum tipo de interesse. Ela diz simplesmente: há alguém. Veja, os anos se passaram, Mefibosete agora é adulto, Davi sobe no trono, Deus abençoa o reinado dele, prospera Davi, expande o reino, ele tem um exército poderoso, Davi anda com Deus e ele se lembra de Jonatas. E quando ele se lembra de Jonatas, ele faz uma pergunta de graça. A palavra aqui é a palavra hebraica para graça, chesed, algo que só Deus tem para comigo e com você. A tradução benevolência fala de algo superior ao amor, porque é graça. É mais do que amar, é graça. A pergunta não está perguntando a alguém merecedor, a alguém que tem qualificação, a alguém que é sábio. A pergunta é integrada, ela é despida de interesse, porque ela simplesmente indaga a alguém. É um desejo incondicional de ser gracioso. É um desejo incondicional de abençoar. É um desejo incondicional de trazer para perto. Outras vezes na Escritura nós temos perguntas de graça como essa. Lembra quando Jesus chega perto do cego Bartimeu e ele estava gritando: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus chega perto dele e fala: que queres que eu te faça? Essa foi uma pergunta de graça. Nós temos outras perguntas de graça na palavra de Deus, quando Jesus chega perto dos discípulos, e eles estão falando: ó, fulano está dizendo que o senhor é filho de Davi, fulano está dizendo que o senhor é não sei quem, fulano está dizendo que o senhor é não sei quem. Ele olha para os discípulos e fala: e vocês? Quem dizem que eu sou? Essa também era uma pergunta de graça. Uma outra pergunta de graça que nós temos na Escritura é quando aquele moribundo, leproso, todo despedaçado, já com lepra há muito tempo, chega perto de Jesus e fala: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. E Jesus olha para ele e fala: quero ser curado. Há uma troca de graça aqui. Quando Jesus fala: se creres, verás a glória de Deus, nós também temos a intervenção da graça. Nós também temos a intervenção da graça quando Salomão ouve do próprio Deus: pede o que você quiser, que eu vou te dar. Mas sabe o que eu quero que você entenda, querido? Que quando a graça intervém na minha e na sua história, todas as coisas depois disso começam a ser diferentes. Às vezes nós temos algumas dificuldades para que a graça nos alcance. No texto aqui, mostra que Ziba responde com preconceito. Olha o verso 2 aí do texto. Ziba, o servo, ouve e fala assim, ó, no verso 2: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele da graça de Deus? Então Ziba disse ao rei, olha como ele responde: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele não fala: tem Mefibosete, tem só um filho de Jonatas, ele era um príncipe, ele era um homem. Não. A pergunta ou a resposta de Ziba, ela é recheada de preconceito. É como se ele dissesse: claro que sim, rei Davi, mas é aleijado, viu? É coxo, viu? É indigno, viu? É problema, viu? É imprestável, viu? Ele não tem nenhuma relevância, nenhuma aparência real. Essa é a ideia por trás da resposta de Ziba. Mas escute, enquanto Ziba responde isso, Davi rebate com uma resposta cheia de bondade. Quando ele fala: onde ele está. É como se Davi quisesse dizer: olha, eu não te perguntei isso. Eu não te perguntei se ele é coxo, se ele anda, se ele é aleijado, se ele é bonito, se ele é baixo, se ele é alto. Eu te perguntei se há alguém
E o seu preconceito não impede o que eu quero fazer, porque Davi, em resposta, ele usa de bondade, pergunta onde ele está. E quando ele escuta Lodebar, ele começa uma busca. Olha aí o verso 5. Então, mandou Davi e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. Disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Mefibosete estava com muito medo quando foi encontrado. Você consegue imaginar essa cena? Era para ele estar morto. Era para ele ter morrido na fuga. Primeiro era para ele ter morrido pelos exércitos. Não morreu, era para ter morrido na fuga. Depois, passa de 15 a 20 anos, a gente não tem exatidão dessa data, de 15 a 20 anos escondido. Cresce, é agora coxo. De repente chega alguém lá e fala: o rei está te chamando. O rei está te chamando. Ele sabendo a cultura, ele sabendo o que a regra dizia, ele chega até Davi com medo. Ele estava amedrontado quando foi encontrado, ele pensou que ia morrer. Mas Davi ministra não medo. Davi ministra não morte. Davi ministra sobre ele graça. Davi não queria humilhá-lo, Davi queria exaltá-lo. Sabe, meu irmão, Jesus, aquele que se manifestou cheio de graça e de verdade, veio para salvar e buscar você e eu. Gente que, como Mefibosete, estavam fugidos, mortos, distantes, em serra seca, em terra árida, perdidos nos nossos delitos e pecados, frustrados com a má gestão da nossa história. Jesus nos resgata. Ei, querido, Ele nos chama, Ele te encontra. E não foi você quem escolheu a Ele, foi Ele quem escolheu você. É justamente aqui como Davi faz com Mefibosete. Jesus, assim como Davi, Ele não veio para esmagar, para julgar, para condenar, para humilhar, para jogar na sua cara, para dizer que aquilo que você fez foi muito errado. Ele veio de braços abertos para salvar, para perdoar, para curar, para libertar. Esse é o nosso Cristo. Essa era a postura do Davi. Uma postura de graça, que remete, que relembra, que aponta para Cristo. E a partir do verso 8, a gente tem a narrativa da bênção recebida. Olha aí para o verso 8 comigo. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? E a gente tem como essa descrição. Davi vai dizer para ele, olha o verso 10, trabalhar-lhes, pois a terra, tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, escuta isso, Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Ô querido, você não sabe o que isso significa. A ideia do texto aqui é que essa bênção recebida, ela alcança Mefibosete, que olha para si mesmo e fala: eu nada mereço. Olha como ele se via: eu sou como um cão morto. Você conhece alguém que já chegou até Jesus com a convicção de que nada merecia? Uma vez, nós tivemos um aluno na casa de recuperação e ele nos marcou muito, porque quando ele chegou na casa, ele veio do judiciário, e ele tinha tornozeleira eletrônica, e ele tinha 11 crimes nas costas. E ele chegou na nossa casa, mas a atitude dele era estranha, porque ele era mudo. Ninguém ouvia a cor da voz dele. Então eu tentei, o Célio tentou, e ele ficou absolutamente mudo. Ele não conversava com ninguém, ele não conversava com o pastor Roberto, ele não conversava com absolutamente ninguém. Mudo. Um dia, continuando mudo, ele começou a cuidar de um idoso. Nós temos idosos lá também, um idoso cadeirante. E ele começou a cuidar desse idoso, mudo, calado, sem falar com ninguém. Ele começou a cuidar desse idoso, ele dava comida na boca do idoso, ele trocava as fraldas do idoso, ele ajudava o idoso a tomar banho, ele cuidava desse idoso. Até que um dia, nos cultos públicos de sábado, o Célio pregou, e pregou sobre salvação e sobre graça. E naquele dia, no meio do culto, ou quando o culto estava terminando, pela primeira vez, depois de 4 meses na casa, nós ouvimos a voz daquele aluno. E ele se levantou no meio do culto, olhou para o Célio e falou: pastor, esse Deus aceita alguém como eu. Oh querido, nós tínhamos a clareza do que ele estava dizendo. Aquele homem sabia quem ele era. Ele sabia não só dos homicídios, mas de tantas coisas mais.
um homem como aquele já tinha feito. Ao que o Célio, olhando para os olhos dele, respondeu: ô filho, mas é para justamente gente como você que Jesus veio. É por isso que o céu será um lugar de surpresa, meu irmão. É por isso que lá é lugar de surpresa. Mas escute, por mais que você olhe para você e fale: mas eu, Sara, nunca matei ninguém, sou boazinha. Eu não, olha, não falo mal dos outros, não mato, não roubo. Querido, ainda assim, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. E se não fosse a poderosa graça de Deus, não haveria a menor chance de nenhum de nós termos o nome escrito no livro da vida. Agora, há uma coisa linda quando alguém reconhece que nada merece. Porque quem acha que tem mérito, dificilmente chegará ao Evangelho. Dificilmente alguém orgulhoso chegará ao Evangelho. Mefibosete olha para Davi e fala: o que você quer com um cão morto como eu? Ele entendia que nada merecia, mesmo tendo nascido em berço de ouro. A fuga dele ou o pertencimento à família de Davi, de Saul, era para ele estar morto naquele lugar. Mas aí Davi vem derramando bênção sobre ele. E vai dizendo: Mefibosete, eu vou te dar terra. Tudo que era do seu pai não me interessa é seu. Eu vou te dar provisão com fartura. Você que está numa terra de sequidão, que morreu, que ficou aqui perdido muito tempo. O verso 10 diz assim, ó: trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos. Ou seja, agora tudo que a terra produzia é seu. Você vive com fartura. Ele recebe a bênção de se assentar à mesa do rei. Olha ainda no verso 10: mas Mefibosete, filho do seu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Oh, querido, quando eu leio esse texto, eu faço uma conjectura na minha mente de um banquete nesse palácio, e Davi ali, o rei sentado talvez na cabeceira da mesa, com toda a pompa, com toda a circunstância, com o melhor dos banquetes, de tudo de melhor que se possa comer ou beber. Dezenas de servos ao redor daquela mesa, e os filhos de Davi ali sentados: Aminon, Tamar, Salomão, Absalão, talvez o comandante Joabe. E de repente, oh querido, de repente, alguém começa a escutar, ainda distante, os barulhos ou as batidas surdas das muletas. E elas começam a se aproximar, e elas começam a se aproximar, e de repente alguém puxa uma cadeira e senta Mefibosete, vindo de Lodebar, despido de todo direito, mas lotado da graça. Oh querido, entenda algo: a restauração da graça faz isso comigo e com você. Nós não tínhamos lugar à mesa. Essa não era a nossa mesa. Nós estávamos separados desse Deus. Mas de repente esse favor imerecido, abundante, maravilhoso, chamado graça, nos resgata, nos chama pelo nome, nos devolve terra, nos dá herança, nos dá provisão com fartura e nos coloca para sentar na mesa do Pai. Você que é batizado uma vez ao mês na Santa Ceia do Senhor, participa dessa mesa. Você se assenta nela, porque é uma obra da graça. Primeira coisa que eu vi com você é a intervenção da graça. Essa graça muda a história. Segunda coisa que eu aprendo com o texto e que eu quero deixar com você é a restauração que a graça promove, que é a alegria. Escute, Mefibosete nasceu para ser príncipe. Ele era neto de rei. Provavelmente o pai dele, se não tivesse morrido na batalha, Jonatas, seria o próximo rei. E ele seria príncipe. E quem sabe, se o pai não vivesse tanto, ele ainda se assentaria na cadeira de rei. Ele nasceu para ser príncipe. Em certa ocasião, ele gozou da companhia do pai, como pródigo antes de sair de casa, mas a história dela foi marcada pelo medo, pela doença, pela miséria, pela fuga, pela perda. Ele se torna aleijado dos 2 pés. Escute, meu irmão, o homem sem Cristo também anda coxo. O homem sem Cristo não pode andar direito. O homem sem Cristo cai, tropeça, não consegue andar em veredas retas. É como alguém aleijado de ambos os pés, porque o homem sem Cristo não fica de pé. O homem sem Cristo não caminha na direção de Deus. O homem sem Cristo anda perdido. Mefibosete cai.
Ao correr da tragédia, ele vai também, ou ele com medo, ele leva um tombo que afeta a sua vida para todo sempre. Escute, isso também aconteceu comigo e com você por causa do pecado. Isso também aconteceu com a mim e com a sua vida, enquanto estávamos distantes de Deus. Nós caímos lá em Adão. Nós somos seres caídos. E meu irmão, se você não tem a amplitude da queda, você nunca terá a amplitude da graça. O Célio fala uma frase que é fato. Ele fala que quem não conhece o mal, não agradece o bem. Se você não entende que nada merecia, a graça nunca terá a amplitude que tem na sua história. Se você não compreende aquilo que aconteceu lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva caíram e o mundo pós-queda passa a retirar-nos da presença de Deus, você nunca vai ter a clareza da grandiosidade do privilégio da graça que te dá acesso. Sabe, querido, nós vivemos uma geração em que pessoas acreditam que o privilégio é de Deus de tê-la. Você conhece alguém assim? A pessoa acha que ela é tão boa, que assim, a sorte é de Deus que ela quis vir à igreja. Olha, Deus está pegando boi, que eu estou até gostando de ir à igreja. Estou sentindo uma paz lá, estou até gostando. Deus está pegando boi, porque eu sou tão bom, podia estar fazendo tantas outras coisas, né? Sou uma pessoa tão cheia de convites, tão cheia de atividades sociais. Eu poderia estar em tanto outro lugar, na igreja, não, sim. Mas assim, eu sou muito bonzinho. Eu sou uma pessoa tão boa que eu vou à igreja. Essas pessoas ainda não entenderam o que significa a graça, e muito menos onde estavam. De um certo modo, você e eu vivíamos em Lodebar, como Mefibosete, um lugar seco, árido, deserto, sem vida, morto, porque sem a graça, meu irmão, todos nós estamos num lugar sem vida, deserto, seco, morto. A vida é árida, a vida é seca, não tem alegria, não é paz, existe medo, existe escravidão, e todo relance de alegria que você tem é passageiro, é efêmero. Sabe por quê? Porque existe na alma do homem um vazio que tem exatamente o tamanho de Deus e que só pode ser preenchido quando a graça te alcança. Sem graça a vida é vazia. O lugar é seco, ele é árido, ele não tem vida. Essa restauração da graça vai cumprindo esses caminhos. Alguém que nasceu para ser príncipe é aleijado, cai, mora em Lodebar, mas essa pessoa é amada incondicionalmente. Assim como Davi não perguntou sobre mérito, não quis saber de nenhum tipo de habilidade, Deus fez o mesmo comigo e com você. Oh, querido, Deus não te ama por causa dos seus méritos. Ele te ama apesar dos seus deméritos. Ele não te escolheu porque há algo de bom em você. Ele te amou sabendo que nada há de bom em você. Um grande reformador falou uma frase que eu sempre me lembro dela com muita clareza, e ele fala: tudo que você vê de ruim em mim, sou eu mesmo. E qualquer coisa que você vê de bom, é sobre Cristo. Oh, querido, nós somos assim. Tudo de ruim é a gente mesmo. Nós precisamos fazer força nenhuma para ser ruim, nenhuma força para dar a mancada. Agora, tudo aquilo que alguém possa olhar em mim e você enxergar de bom, é sobre Cristo, é sobre graça, é sobre Ele morando em nós. Mefibosete foi amado incondicionalmente. Davi estende a bondade a alguém sem mérito, assim como Deus dá a graça dele a mim e a você sem mérito. Mefibosete nada tinha, nada fez, nada merecia. Ele nem sequer tentou ganhar o favor do rei, ele só aceitou humildemente. Davi tira Mefibosete de uma miséria existencial, de um tempo de desolação. Davi tira ele de lá para um lugar de comunhão e honra. E assim Deus fez comigo e com você. É exatamente igual. Ele nos resgatou do nosso Lodebar pessoal, um lugar de escravidão e miséria. Querido, cada um de nós tem um Lodebar pessoal. Às vezes uns mais secretos do que outros. Alguns Lodebar, algum lugar seco, distante, é possível da gente identificar. Outros, só você e Deus conhecem porque eles estão dentro de você. Mas nós temos lugares secos, lugares áridos, lugares onde o medo nos domina, onde nós somos escravos.
Mas Deus nos tira desse lugar, Ele tira de uma vida árida e nos leva para a casa dEle, para ter comunhão com Ele, para sentar na mesa dEle. Davi adota Mefibosete na família real, restitui terra, dá provisão, dá dignidade. Assim Deus faz conosco, Ele nos adota na família e Ele nos coloca como filhos, como herdeiros. Ele nos chama de amigos. É nesse lugar que o Senhor nos colocou. Num lugar de intimidade, no lugar onde nós podemos chamar Deus de Abba, onde nós temos o nome do Pai, a natureza do Pai, a herança do Pai, e ao estarmos à mesa do Pai, nós podemos ter comunhão com os outros irmãos, comunhão uns com os outros. O cochear de Mefibosete era uma lembrança constante da graça do rei. Você consegue entender isso? Todas as vezes que Mefibosete batia as suas muletas secas no solo do palácio, a lembrança do favor estava lá. Querido, e assim precisa ser você e eu. Todas as vezes que você se lembrar que você é pó, que você é cinza, que você é indigno, que você é pecador, que você nada merece, que a nossa condição imperfeita nos impede de adquirirmos aquilo que nós chamamos de céu por herança, mas que é justamente na nossa imperfeição que a graça nos alcança, e onde abundou o pecado, ela superabunda. Oh, querido, você não pode perder isso de vista. Eu já disse aqui algumas vezes, mas é importante lembrar. Talvez uma das maiores contradições do Evangelho é quando você encontrar um crente arrogante. O crente genuíno jamais será arrogante, porque ele tem a clareza de quem ele é e de quem Cristo é. Ele tem a clareza de que do pó veio, ao pó ele voltará. Você consegue entender essa matemática? Eu já te disse isso uma vez. A Bíblia diz que você veio do pó e você vai voltar para o pó. Conclusão óbvia, você é pó. É isso mesmo, irmão. Você pode se achar linda, você pode se achar bonitão, gostar do seu cabelo, amar sua altura, ter olhos claros, você pode ser o que for. Você veio do pó, você volta para o pó, portanto você é pó. E quem sabe que é pó, não tem no que se orgulhar. Você entende isso? Se você tem a convicção de que é pó, você pode ter todas as conquistas humanas, você pode ter acesso aos maiores núcleos sociais, você pode ter a conta bancária dos sonhos de qualquer pessoa, ainda assim, a sua consciência de que é graça não deixa que a arrogância consuma o seu ser. É favor, é graça. Mefibosete sabia que continuava mancando. Você e eu sem Cristo continuamos mancando. O texto termina, e eu também. Eu te disse em primeiro lugar o poder, a intervenção da graça na vida dele, na nossa vida. Depois eu te disse da restauração que ela promove, de onde ela nos tira e onde ela nos coloca. E em último lugar, a gente tem aqui, a partir de Samuel 16, essa história vai terminar em Samuel 16, 2 Samuel 16. Eu não vou ler, mas você que é um pouco mais estudioso e talvez curioso, eu quero te encorajar a ir lá, porque nós temos um cenário lá. E lá em Samuel 16, Ziba, esse homem, começa a ter uma forte oposição contra Mefibosete. Ele começa a degladiar, é inveja, são tantas coisas. Sabe o que eu aprendo aqui? E eu quero deixar para você claro, principalmente você que caminha com Cristo há pouco tempo, você que está encontrando ainda o eixo do Evangelho, compreendendo as maravilhas do nosso Deus, você precisa entender que quem vive no reino da graça enfrenta oposição do inimigo. Eu digo que quem sai do império da morte atrai um inimigo forte. É isso mesmo. Quando você ainda estava distante de Deus, Satanás não se preocupava muito com você. Você entende? Você já era dele. Você estava vivendo do jeito que ele gostava. Porém, quando você se posiciona no Senhor, quando você se converte, opta por andar com Cristo, inimigos começam a te cercar. Foi assim com Mefibosete. Ziba trai Mefibosete, acusa ele de rebelião contra Davi, e ele começa um tempo de muita tensão. Escute, o adversário da nossa alma, o nosso inimigo, ele nos acusa de dia e de noite. Quando você é restaurado por Deus e pela sua graça, aquilo que o diabo sabe que jamais vai acontecer com ele. Esses dias alguém me perguntou na caixinha, mas não deu tempo, a caixinha sumiu antes que eu pudesse responder. A pessoa perguntou: pastora, se Deus é tão bom, por que ele não perdoou o diabo?
Não há perdão para Satanás? A pessoa me perguntou, eu queria ter respondido, mas não deu para responder, mas a resposta é não, não há perdão para Satanás, e é por isso que ele te odeia tanto. Quando a graça te acessa, quando ele tem entendimento da restauração que ela promove, e ele sabe que para ele não tem essa possibilidade, o ódio dele sobre você, ou tudo aquilo que ele quer cutucar para te entristecer, cresce. E você não tem só o diabo como inimigo, você tem pelo menos mais dois. A Bíblia diz que nós temos 3 inimigos. O mundo é o sistema que a gente está inserido nele. A carne, o que é a carne? Você mesmo. Suas paixões, suas concupiscências, seu velho homem, seus desejos, suas vontades. Quarta-feira eu falei aqui sobre a prisão do querer. Não existe uma prisão tão aprisionante, para ser redundante, como a prisão do querer. Gente que quer demais, mas não é minha vontade, mas não é assim que eu acho, mas não é assim que eu quero, mas eu quero isso. O querer é aprisionador. É por isso que nós temos como inimigo a carne, a nossa própria história. E nós temos como inimigo o diabo. O que eu quero que você entenda, para finalizar, é que se eu assumo uma vida santa, cai por terra toda a trama do diabo. No capítulo 19 do 2 Samuel, a partir do verso 24, todos os dardos inflamados que Ziba vai contra Mefibosete não podem progredir. E assim acontece comigo e com você. Se você, ao começar a caminhar com Cristo, se posiciona de forma santa, meu irmão, eu vou repetir. O posicionamento do cristão precisa ser santo. A ideia é hoje mais santo que ontem, amanhã um pouco mais santo que hoje. E vivendo nesse processo de santificação. A santidade está na mente, a santidade nas emoções, a santidade no dizer, a santidade no vestir, a santidade no fazer, a santidade no relacionar. É isso que vence, afasta o inimigo. Esse adversário que dia e noite nos acusa, é vencido assim. Mefibosete, ao ser atacado por Ziba, vai mostrar com as ações que a alegria dele, que o prazer dele não estava na riqueza, não estava na cura física, mas estava em estar na presença do rei, na casa do rei. Para Mefibosete, o abençoador era mais importante do que a bênção. Para Mefibosete, o provedor era mais importante do que a provisão. Sabe o que eu quero que você entenda? Quando você tem a clareza da graça que te alcança, o provedor é mais importante que a provisão. O abençoador é mais importante do que a bênção. Você deseja a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Essa era a postura de Mefibosete, de alguém que tinha sido alcançado pela graça. O final da jornada de Mefibosete, ele foi poupado da morte, ele foi poupado do juízo, porque ele se manteve fiel ao rei do pacto, a Davi. E assim precisamos ser você e eu, meu irmão. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando nós somos libertos da morte, do juízo, da condenação, a nossa vida precisa ser, existir e permanecer para amar, para servir e para revelar o autor e consumador da nossa fé. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você já experimentou dessa graça na sua vida? Ela é algo que te faz viver. Deus já te retirou da terra árida, do seu cativeiro, da sua miséria. Você que está aqui hoje tem se deleitado em usufruir da presença do rei, em estar ao redor da mesa do rei. Você usufrui da comunhão com os filhos do rei. Se você já foi alcançado pela graça, você tem vivido de modo digno de Deus. Você tem andado de acordo com a vontade de Deus. Você tem fechado as brechas para que Satanás não te alcance, para que o inimigo não vá ao seu encontro. Você tem lutado contra a carne, contra o mundo. Oh, querido, há uma maravilhosa graça derramada sobre nós, que muda a nossa história, que nos tira da terra de sequidão, que nos devolve aquilo que o pecado nos roubou, mas que mais do que tudo isso, nos leva para o céu. A graça te dá destino, a graça te dá nome, a graça te dá alívio, a graça te dá amparo, e tudo isso sem merecimento. Feche seus olhos em nome de Jesus, querido.